pedimos nesse momento que o Senhor abençoe a vida do pastor Everton, que seja o teu Espírito Santo usando a vida dele aqui hoje para trazer uma palavra rema ao nosso coração. Nós temos sido trabalhados sobre crescimento e hoje nós queremos crescer um pouco mais na palavra do Senhor. Em nome de Jesus, nós abençoamos a vida do pastor Everton pela autoridade da igreja e pela autoridade do teu nome, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém e amém. Glória a Deus. Wilton, dá um pulinho rapidinho aqui, só para dar um aviso aqui, rapidex, antes da ministração, sobre um evento que vai acontecer. Estava esquecendo. Graças a paz, esqueci também. Os casais da igreja, a última oficina do casamento, dia 12, agora, tá? Com a ministração do pastor Vinícius, para a gente fechar com chave de ouro. Quem participou de todas as reuniões, viu o tanto que cada palavra foi edificante para a nossa vida e para o nosso casamento. Então, dia 12 agora, aqui na sede, às 7h30. Amém? Queridos, vocês têm sido edificados com o crescimento aqui na igreja, com a palavra, a série de mensagens. Já é o segundo mês, desde novembro, que nós estamos trabalhando sobre crescimento. Hoje o pastor Everton veio aqui trazer a mensagem, veio domingo passado, né, houve aí uma confusão na agenda, mas tudo programado por Lucas Mendes, né, teve o noivado dele, então era muito peso. O pastor Vinícius e eu não poderia era muita glória. Então, chamou o Everton para dar essa ajuda, mas hoje é o dia dele ministrar aqui. E eu queria que você prestasse atenção, se possível, acompanhe na tua Bíblia, pega uma caneta, anota, querido, porque isso é importante, amém? Amém, queridos? Então, pastor Everton, sem mais delongas, está com a palavra. Eu tinha que estar naquele noivado, gente, sabe? Tinha que estar aqui. Graça e paz, irmãos, bom dia. Deus abençoe a vida de toda a igreja. Já quero, desde já, expressar minha gratidão a esta igreja, aos irmãos, ao pastor Vinícius, pastor Ravani, que sempre tem, assim, contado conosco, Sueli. Deus possa abençoar muito esta igreja. Hoje a esposa ficou guardada em casa, com as crianças, mas eu trouxe um filho na fé, de Lermano, está ali. Menino abençoado, tem crescido também na obra. E tive também, irmãos, a surpresa, uma alegria de receber aqui também um irmão. Crescemos juntos. E hoje o que eu falar aqui, ele vai estar aí acompanhando, né? Que eles conhecem muito bem a minha história, que é o meu irmão Wesley, né? O Wesley Camargo está ali, uma benção. Levanta a mão aí, Wesley. Isso. Irmão, está morando aqui em Lagoa, viu? Ele é vizinho de vocês aqui, ó. E o Wesley, E ele é o contador da nossa igreja, uma benção. E também juntamente com a sua esposa, Paula, né, Paula? Deus abençoe vocês, que alegria, tá? Ter vocês aqui. Irmãos, vamos lá? Vamos? Abra comigo a sua Bíblia. Gênesis, capítulo de número 12. Que ideia legal, quando eu vi a foto daquele biotônico ali, eu fiquei assim, gente, que bacana esse negócio. Minha mãe já me deu isso, né? E eu acho que a gente já... Legal desse negócio de crescimento. E eu quero falar com vocês hoje aqui. Espero que ao término da nossa conversa, essa igreja esteja ainda mais, eu sei que vocês já estão, mas ainda mais encorajados, tomados de muita coragem, para que vocês possam então tomar as decisões necessárias para um crescimento verdadeiro. Amém? Então que vocês sejam encorajados, a partir desta palavra, ainda mais a tomar algumas decisões, algumas atitudes que são necessárias para esse crescimento na vida dos irmãos. Eu quero falar com vocês hoje de um texto que nos últimos meses tem assim inquietado muito o meu coração, tem falado muito comigo. Gênesis capítulo 12, verso de número 1. Deixa eu fazer um combinado com vocês, olha para mim aqui, todos. Desde quando eu entrei na igreja, a gente sabe que Abraão, personagem que nós vamos falar hoje, ele teve 2 nomes. Ele foi chamado de Abrão e foi chamado também de Abraão. E quando eu estava na igreja, eu era mais novo, eu ficava naquele negócio, que é a confusão. Eu sei que tem um sentido legal do nome, mas eu não quero me apegar aqui nesse significado do nome, e pedir a vocês permissão para mim, de ponta a ponta da mensagem hoje, chamar ele de Abraão, pode ser? Pode? Então tá bom, combinado.
Verso 1 diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão, está aí, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu mostrarei. Então olha aqui, irmãos, olha aqui para mim. Sai da sua terra, da sua parentela, sai da casa do seu pai e vai para uma terra que eu vou te mostrar, Abraão. Agora vai comigo para o verso de número 4, que diz assim: assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. Você pode dizer comigo? Assim, vamos lá? Você que tomou café hoje, vamos lá? Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. O Senhor falou para ele e ele obedeceu. Feche seus olhos aí onde você está. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos nesta manhã pela oportunidade que nós temos de partilhar da tua palavra. Que alegria, Senhor, podemos estar aqui. Que responsabilidade ao mesmo tempo. Porque, Senhor, a tua palavra, ela é poderosa, e é ela que nós queremos, Senhor, ouvir, é ela que nós queremos compreender. A minha oração é que cada coração, cada pessoa que aqui se encontra, e que tem acompanhado essa série de mensagens sobre o crescimento, que sejam encorajados nesta manhã, que possam voltar para os seus lares, tomados de grande coragem, para tomar as decisões, as medidas cabíveis, necessárias, para que de fato o crescimento aconteça na vida deles. Que o teu Espírito Santo, que já se faz presente aqui, que está, Senhor, no nosso meio, possa trazer luz, possa iluminar a nossa mente, para que possamos compreender, entendermos, discernirmos aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração. Nós oramos agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Eu quero iniciar essa nossa reflexão nesta manhã, dizendo a você que existe uma ideia. Acompanha comigo esse início aqui, que vai ser fundamental para a compreensão de toda a nossa reflexão. Existe uma ideia, curiosa até, que diz que quando a gente nasce, quando a gente vem ao mundo, a gente nasce como se fôssemos uma folha em branco. A gente nasce sem nada em nós, a gente nasce neutro. É uma ideia. É uma ideia de que quando a gente nasce, na linguagem da filosofia, diz que nós nascemos como uma tábula rasa, sem nada. A gente nasce sem conceito de coisas boas em nós, ou sem conceitos de coisas más em nós. A gente nasce sem nada disso. E segundo esta ideia, diz que é à medida que nós vamos crescendo, é à medida que o tempo vai passando, é que então nós vamos adquirindo, nós vamos então recebendo essas ideias e esses conceitos que nós aprendemos e que nos fizeram e nos tornaram o que nós somos e o que nós estamos agora. É a medida do tempo. Segundo essa ideia, nós nascemos como uma folha em branco, e à medida que o tempo passa, é que a gente vai adquirindo o conceito de bem e o conceito também de mal. É à medida que o tempo passa, é que a gente vai então tendo e recebendo e adquirindo esses princípios, esses conceitos, e que hoje nós somos o que somos, de acordo com essa ideia. Mas tem uma outra ideia, que é inclusive a que eu quero pensar com vocês nesta manhã, que é a ideia de que quando a gente nasce,
A gente nasce não como uma folha em branco, não como uma tábula rasa, mas a gente nasce já meio que pronto, sabe? A gente nasce meio que, assim, com algumas coisas já estabelecidas. Por quê? Porque, de acordo com essa segunda ideia, quando a gente nasce e a gente já pega uma história acontecendo. A gente vem ao mundo, e quando a gente chega no mundo, já tem uma cultura pré-estabelecida. A gente chega no mundo, e aí a gente já tem alguns valores que estão permeando por aí, e que nos são passados, e que nós recebemos, nós herdamos. Nós recebemos da nossa família, da nossa casa, nós recebemos dos nossos parentes. É uma ideia de que quando a gente chega e a gente nasce meio que pronto já, porque boa parte das coisas que nós somos, ou que nós estamos sendo e nos tornando, são coisas que foram passadas a mim e a você, de forma que já estavam prontas, pré-definidas, e foram então transmitidas a nós, porque quando nós nascemos, uma história já estava em percurso, uma história já estava acontecendo, e a gente chegou no mundo e essa história foi nos passado. Deixa eu te dizer de mim, sempre quando eu vou falar isso aqui eu tenho que falar a minha idade, não gosto, vou falar rapidinho para que vocês não calculem, mas quando eu nasci, vocês estão tão curiosos, que é a minha idade, né? Quando eu nasci, no ano de 1985, 35 anos, gente, não precisa ficar fazendo as contas não, senão você vai queimando o euro. Quando eu nasci, no ano de 1985, eu nasci no final, no término do regime militar. Eu cheguei ao mundo e era isso que estava acontecendo na história. Quando eu nasci, já tinha um conceito já pré-estabelecido. Eu nasci em uma família que, tanto por parte de mãe e pai, não havia nenhum cristão, sequer. Eu nasci e fui inserido nesse lar, nesse contexto. Nem por parte de mãe, nem por parte de pai havia pessoas que eram dedicados à obra do Senhor. Não havia um convertido sequer, não havia um batista sequer. Não, meu pai não era um religioso praticante, nem do catolicismo. Minha mãe, vez ou outra, ia à missa. E é nesse cenário que eu cheguei para o mundo. É nesse cenário, é naquele cenário onde, ainda criança, eu ouvi muito e cresci sobre o conceito e o viés do slogan de Gabriela. E acho que muitos aqui, o slogan de Gabriela, que o tempo todo meus pais diziam para mim assim, tem alguma Gabriela? Não é essa aí que está aí não, tá? Se tiver alguma. Mas é aquele slogan que diz assim, meus pais diziam sempre para mim, você nasceu assim, você vai crescer assim, e você tem que morrer assim. E sempre quando eu queria pensar alguma coisa diferente, era esse o conceito estabelecido da época. Era esta ideia que estava sendo transmitida a mim naquele contexto, naquele cenário. Então olha só, irmãos, como que isso vai desenvolvendo e gerando em nós, irmãos, um impacto ao longo da nossa história. Então ao longo da história eu comecei a ter que aprender algumas coisas, porque eu estou aqui como estou, porque eu aprendi algumas coisas, mas ao longo do tempo e da história da minha vida, eu tive também que desaprender algumas coisas que me foram passadas, algumas coisas que quando eu cresci, eu comecei a entender que não eram tão legais assim, e eu precisei desaprender alguns conceitos. Eu precisei desaprender, por exemplo, esse conceito do slogan Gabriela. Eu precisei desaprender isso. Porque se eu não desaprendesse, irmãos, eu não cresceria jamais.
Porque se eu não abrisse mão desses valores, então valores e conceitos a mim transmitidos naquele momento, eu não, irmãos, não seria possível a mim um crescimento. Então preste atenção, quando Deus chama Abraão, Deus, irmãos, o convoca para sair da sua casa. Olha aqui, Deus o convoca para sair da casa dos seus pais. Deus o convoca para sair do meio dos seus parentes. E Deus fala para Abraão: Abraão, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Nós sabemos bem que Abraão, ele era de Ur dos Caldeus, região no sul da Mesopotâmia. O pai dele, nós sabemos, segundo a tradição judaica, que isso não está na Bíblia, mas a tradição judaica diz que o pai dele era um adorador de ídolos, de deuses. Inclusive tomava conta de uma casa cheia de ídolos. E é nesse cenário, em Ur dos Caldeus, pertencente, irmãos, a esta casa, a esta família, que ele ouve esse chamado, dizendo para ele: Abraão, sai da sua terra, sai da casa do seu pai, sai do meio da sua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E sabe o que é maravilhoso? É que Abraão saiu, amém? Posso ouvir um amém da igreja? Abraão saiu. Olha para quem está do seu lado aí, que é legal que senta de 2 em 2, 3 em 3. Fala assim: Abraão saiu. Fala para ele aí. E olha só, irmãos, como que isso é legal. Abraão, irmãos, ele sai, ele obedece. Mas eu quero chamar aqui, pensar com você, que esse sair da sua terra, esse sair da casa do seu pai, sair do meio da sua parentela, não era apenas um sair daqui para lá. Porque pensar que esse convite de sair da terra, sair da casa do pai, irmãos, era apenas uma mudança ou um deslocamento geográfico, isso é, inclusive, para mim, empobrecer o texto bíblico. Isso é empobrecer o texto bíblico. Mas para mim, esse sair daqui e ir para lá, esse convite de Deus: Abraão, saia da sua terra, da sua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar, era também um convite para Abraão, irmãos, sair do meio daquela cultura, sair do meio daquele ambiente, era sair também do meio daquela linguagem, sair também do meio daquele espaço, daquelas ideias, sair também do meio daqueles conceitos. Não era apenas, irmãos, uma mudança geográfica, era, irmãos, uma mudança também do impacto histórico, do impacto, da influência que aquele lugar causava na vida de Abraão. Olha só. E isso é importante para nós, a gente entender, porque Abraão sai. E isso é importante, inclusive, para a gente entender todo o contexto e cenário bíblico, igreja. Porque quem foi Abraão? E nós lembramos sempre de Abraão. A gente lembra dele, ele foi um dos heróis, está lá na galeria de Hebreus. Quem foi Abraão? Ele foi o pai da fé. Eu cresci desde novinho na igreja ouvindo isso, que Abraão, o pai da fé, o pai de multidões. Mas o que nós não percebemos é que Abraão, irmãos, ele se tornou o pai da fé porque ele saiu da casa dos seus pais, porque ele saiu do meio da sua parentela, porque ele saiu daquele cenário e, irmãos, atendeu aquilo que Deus o chamava. Então o que eu quero dizer com você aqui nesta manhã? Olha aqui para mim. Eu quero falar com você que fé, crescimento, pastor Ravani, crescimento não é apenas você agregar coisas novas na sua vida. Crescimento não é você abraçar mais uma doutrina religiosa. Fé não é você receber mais alguma coisa dentre tantas que você já tem. Mas fé é também ter coragem de abrir mão de algumas coisas na vida. O que eu quero dizer com você? Que fé é também um convite para deixar. Fé é também ter coragem de dizer tchau. Fé é também, irmãos, ter coragem de abandonar algumas coisas.
Porque Abraão, ele é conhecido como o pai da fé, mas nós temos dificuldade de lembrar que para ele, irmãos, receber esse nome, receber toda esse respeito que nós temos por ele, ele precisou deixar muita coisa. Mas como é difícil na nossa geração falar em deixar. Como é difícil na nossa geração falar em perder. Cá para nós, vamos dar as mãos, a gente não está acostumado a perder mais. Cá para nós, a nossa geração só quer ter. Cá para nós, irmãos, a gente só quer agregar coisas. Cá para nós não estamos preparados para perder. Os nossos filhos, então, nem se fala. Os nossos adolescentes, está para lá, irmãos, de quanto? Se você tomar um celular dele, irmãos, ele desespera. Não é à toa, irmãos, esse ano eu tive o privilégio de participar de um projeto com adolescentes. Eu estou formando agora em psicologia, estranho, né, pastor? Mas eu sou assim, estranho, tem hora mesmo? Mas eu estou formando agora, e eu estava participando de um projeto com adolescentes. Irmãos, quantos adolescentes hoje que não estão, irmãos, conseguindo receber um não de uma namorada? Porque não estão mais preparados, irmãos, para ouvir não. A nossa geração não está preparada para perdas. E isso está entrando para dentro das nossas igrejas, dos nossos templos, onde as pessoas, irmãos, não estão preparadas mais para ouvir não. Esses dias eu ouvi uma frasezinha aí na internet, rodando por aí, acho que até é antiga, dizendo que antigamente quando o pastor falava um não para uma ovelha, essa pessoa chorava, arrependia e mudava. Hoje você fala não, ela muda de igreja. Nós não estamos prontos mais para, irmãos, ouvir não. Nós não estamos preparados para perder. Nós não estamos preparados, irmãos, para, irmãos, abrir mão de algumas coisas. Nós não estamos preparados para despedidas. E deixa eu dizer para você, fé, irmãos, crescimento é também um processo de despedida, sim. Fé, irmãos, e crescimento é sim um processo de deixar. Fé, irmãos, e crescimento é sim, irmãos, um processo de termos coragem, irmãos, de desprender daquilo que nós estávamos acostumados tanto, irmãos, porque Abraão, para se tornar o que ele se tornou, ele precisou primeiro, irmãos, deixar, ele precisou primeiro abandonar, ele precisou ter coragem, irmãos, para dizer assim: olha, isso não é para mim mais. Quantos estão entendendo? Diz amém. Por isso que eu disse, fiz toda aquela introdução com você. Por isso, irmãos, que quando eu nasci, vocês nasceram, já tinha muita coisa pronta. Muita coisa pronta. E quando eu fui crescendo, eu tive que desaprender algumas práticas. Era muito comum, por exemplo, irmãos, a prática do racismo, quando eu nasci. E eu tive que desaprender isso, porque isso é ridículo. Era muito comum a prática, irmãos, a prática do bullying. E eu tive que desaprender isso, porque isso não é legal. Por isso que quando, irmãos, a gente vai caminhando na nossa história, a gente precisa, irmãos, estar pronto sim para aprender coisas novas. Eu tenho certeza que ao longo dessa série vocês estão aprendendo muito, mas a gente tem que estar disposto também, irmãos, a desapegar de algumas coisas. A gente tem que ter essa coragem, porque uma frasezinha para o seu status. O seu status, Lá na nossa igreja eu falo com eles: gente, põe um negócio legal no status. Vocês ficam colocando frase da Chiquitita, esse negócio não dá certo, esses trem, sabe? Tem umas frases assim que não funcionam, mas põe esses negócios, põe os tópicos da pregação do seu pastor, amém? Amém, igreja, amém? Né? A gente tem que fazer isso. Então, olha só, irmãos, quem não tem coragem, você pode dizer comigo, quem não tem coragem de desaprender, de despedir, de largar, também não tem condições para crescer. Se você está aqui nesta manhã, não sei até quando vai durar essa série de mensagens, mas se você está aqui, já ouviu, irmãos, 35 mensagens, cada uma falando de uma coisa, à noite tem mais, e prepara a noite, eu já tive ali um spoiler da mensagem, e você não tem coragem de abrir mão de algumas coisas para esse crescimento, você nunca vai crescer. Já dizia Albert Einstein que loucura é você querer coisas novas e manter a mesma pegada, gente. Aí eu estou falando, né, parafraseando. Loucura é você querer coisas novas, mas você insiste na mesmice.
Loucura é você dizer, não, esse ano de 2021, porque 2020 já era, 2021 eu vou galgar novos degraus na minha vida. Mas se você não tem coragem na vida, irmãos, de deixar algumas coisas, se você não tem coragem na vida, irmãos, de desapegar dessas coisas que estão te prendendo, se você não tem coragem na vida de sair desse lugar da mesmice, se você não tem coragem de levantar desse lugar que há 38 anos você se encontra, dando a desculpa que não tem ninguém para te jogar no poço, porque você está lá esperando as águas se moverem, e Jesus chega até você e diz para você, nesta manhã, levanta daí, começa a andar, porque é isso que você tem que fazer. Não adianta você ficar justificando que não tem ninguém para te ajudar. Se não tem ninguém não, se arraste, vai rolando, mas faça alguma coisa. O que não dá é para ficar justificando o tempo todo que não tem ninguém para ajudar. Que a gente fica. Acho legal a história de João capítulo 5. Jesus chega lá e fala para ele assim, o que você quer? Do meu jeito, né? Aqui vocês contam muita história do jeito de vocês, eu já vi, eu assisto os cultos. Aí eu fico mais à vontade, né? O que você quer? Aí o homem na beira do tanque de Betesda está assim, sabe o que é? Olha só, irmão, Jesus está perguntando para ele o que ele quer. E ele fala assim, sabe o que é? É que não tem ninguém que me joga no tanque. Não tem ninguém que me ajuda. Está perguntando o que você quer. E você está dando justificativa e contando a sua, dando desculpa. Já dizia Martin Luther King, acho que é ele mesmo, mas ele dizia assim, olha, se você não consegue correr, ande. Se você não consegue andar, não é assim? Rasteje. Se você não consegue rastejar, não, vai rolando. Mas saia do lugar, faça alguma coisa. O que não dá é para você ficar aí com mimimi e irmãos, mantendo a sua vida nesse lugar, porque senão não dá para crescer. Não dá para crescer. Sabe, irmãos, a gente precisa movimentar na direção desse crescimento. E Abraão precisou ter essa coragem. Que coragem, viu, irmãos? Não estou dizendo que é fácil, não. Estou dizendo que é moleza, não. Não, é difícil. Mas é super possível a todos nós. É complexo, sim, é complexo. A vida, inclusive, é complexa, mas é super possível viver. Como eu queria uma vida diferente. Sim, é super possível viver uma vida diferente. O que não dá é querer ser diferente com as mesmas ações. Aí, se você só vai na sorveteria e pede sorvete de flocos, você só vai saber o que é flocos. Não tem como você saber outra coisa se você só pede flocos. Mas Abraão precisou ter coragem, e ele teve. Ele tomou decisões importantes para a vida. Primeira decisão que ele tomou, que eu quero dizer para você, ele teve, irmãos, coragem de romper com o Deus do outro. Calma, deixa eu explicar. Ele teve coragem de romper com o Deus do outro. Porque, irmãos, ele precisou romper. Não está na Bíblia, não está, não adianta você procurar que não está, mas de acordo com as tradições judaicas, o pai de Abraão, ele era um adorador de deuses e ele tinha uma casa, ele cuidava de uma casa cheia de ídolos. A tradição judaica conta isso. E a história diz que um dia o seu pai estava lá, o pai de Abraão, cuidando daqueles ídolos. E ele não estava naquele dia bom, sabe aquele dia que a gente está legal? E ele não estava, e ele fica nervoso com um daqueles ídolos. E ele então pega aqueles ídolos e começa a quebrar. Está na tradição judaica, contando essa história. E ele quebra. Mas o que ele não imaginava é que quem estava assistindo ele quebrar? O Abraão, o seu filho. E Abraão vê o seu pai quebrando, e ele diz, pai, mas o senhor está fazendo tudo isso, e eles não fazem nada com você? O pai de Abraão se volta para ele e diz assim, como, Abraão? Como que eles fariam alguma coisa se eles têm pés de barro? E diz que foi nesse cenário que Abraão, então,
recebe esse convite de Deus: Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, da casa dos seus pais e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E aqui então Abraão se converte ao Senhor. Aqui ele rompe com Deus, irmãos, do seu pai. Aqui, irmãos, sabe, ele tem essa coragem dessa ruptura, sabe, ele tem essa coragem. E o que nós precisamos fazer para crescermos na vida é ter coragem, irmãos, de romper com algumas coisas. A gente tem que ter coragem. Eu vim aqui nesta manhã com esse intuito, em nome de Jesus, para que você, igreja, seja corajosa, seja empenhada, para que você não tenha um espírito de covardia te dominando, mas que você tenha coragem de romper com essas ideias que muitas vezes têm aprisionado o seu coração. Abraão tem coragem de fazer uma ruptura, de romper. Sabe, irmãos, tem hora que a gente tem que ter coragem de algumas coisas. Eu sempre digo para a igreja que a gente tem que ter um quê de insatisfação em nós. Não estou te chamando para ser ingrato, amém? É outra coisa, ingratidão é outra coisa. Estou te falando um quê de insatisfação. Porque quem não tem um quê de insatisfação dentro de si, não sai do lugar não, ele está satisfeito com tudo, então não sai do lugar. Mas quando a gente tem um quê de insatisfação dentro de nós, a gente se mexe, a gente se movimenta, a gente faz alguma coisa. E eu, irmão, deixa eu dizer para vocês que posso contar um pedacinho da minha história, assim, acho que esse negócio, ultimamente eu estou fazendo muito isso, mas deixa eu falar para você, sabe, e hoje eu tenho até testemunho para contar da minha história aí. Chegou um momento da minha vida que eu falei, não dá, eu tenho que fazer alguma coisa. Meus pais moraram 18 anos de aluguel. Eu morei com os meus pais 18 anos que eu morei na casa dos meus pais, era de aluguel. Nada contra morar de aluguel, eu também já morei 18 anos, depois, irmãos, que casei, morei mais um ano, nada contra isso, nós estamos em um galpão alugado em Moema. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. E por muitas vezes, irmãos, durante esses 18 anos que eu estava na casa dos meus pais, sabe, às vezes a gente acabava de mudar para casa, e o dono da casa chegava lá e batia na porta, ei, aqui, não vai dar, eu vou ter que vender a casa, vocês têm que mudar de novo. E aí quando você estava acostumando com o lugar, vinha de novo, você tem que mudar de novo. Não sei quantos aqui já moraram de aluguel, sabe como que funciona. E aquela peleja, sempre. Acho que não tem um lugar no canto da Cidade de Luz que eu não morei. Todos os bairros, todas as ruas, você pensar, acho que eu já morei. E eu fui, irmãos, eu fui para a casa do Senhor, eu me converti, eu comecei a pensar, e eu falei, não, isso não dá. Eu não quero isso para a minha vida. Eu preciso me inconformar com isso. Eu não posso ficar deixando meus pais desse jeito. E aí minhas irmãs às vezes me perguntam, nem sei se vocês estão assistindo e acompanhando, mas elas me perguntam, por que você está estudando até hoje? Você não cansa não? Sabe por que eu ainda estou estudando até hoje, irmãos? Porque eu não quero ficar, sabe, nas mãos de inimigo, eu não quero ficar dependendo, sabe, porque eu olhei para aquele cenário e disse, eu preciso me inconformar com isso. Eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu tenho que fazer alguma coisa para a minha vida ser diferente. E por isso, irmãos, que quando eu fui para a igreja, fui, irmãos, para a casa do Senhor, irmãos, e me converti, já fui colocando aquilo no meu coração, e quando eu casei, irmãos, eu já casei, já pegava a morena, e já andava pela cidade, vamos procurar uma casa para nós, mas nós vamos comprar com o quê? Não sei, a gente divide, a gente parcela, arrumei um bairro lá, irmãos, estava vendendo uns lotes, comprei longe, pastor, mas lá nem casa não tem, você vai comprar lá, não tem problema, um dia vai ter. Nossa, mas é tempo demais. Alguns às vezes achavam que eu estava ficando doido na época. Você tem 11 anos. Irmãos, hoje está lá.
11 anos que eu estou morando na minha casa própria. Deixa eu falar uma coisa para vocês, sabe por quê? A gente tem que conformar com algumas coisas. Sabe, igreja, a gente não pode ficar, sabe, preso em algumas coisas. A gente tem que conformar. Eu ficava vendo a luta dos meus pais em casa. Demorava 3 meses para mim ganhar uma caixa de bombom. Eu falava, não, eu tenho que crescer, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu fui para a casa do Senhor e isso começou a entrar no meu coração, na minha mente, irmãos. E eu comecei a fazer alguma coisa. Fui na casa da irmã Alcina, e o Wesley está ali, lembra? Irmã Alcina, arruma umas coxinhas para me vender. Não, eu vou sair, nós vamos vender, nós vamos fazer alguma coisa. Pois a irmã Alcina, a irmã Maria de Fátima também. Aí chegava, trabalhava o ano inteiro nos dias, irmãos, em fevereiro, na época de carnaval, para ir para o Conjubom. Na época era Conjubom. Lembra essa? Porque os meus pais não pagavam. Hoje, às vezes o pai está, irmão, falando, tama, meu filho, o dinheiro, vai para o congresso, vai para o retiro e tal. E o filho fazendo mimimi. Na época eu tinha que trabalhar o ano inteiro vendendo coxinha. Para ir. Sabe, irmãos, a gente tem que inconformar com algumas coisas, sabe? A gente tem que inconformar com algumas situações. A gente tem que sair desse piloto automático da nossa vida, sabe? Onde um ciclo vai se repetindo e vai indo, e vai indo, e vai indo. A gente tem que sair disso se a gente quiser crescer. Você, jovem que está aqui, está aí, esperando o quê? Vai fazer alguma coisa, sabe? Vai romper com essa ideia da mesmice e vai, sabe, procurar um crescimento para a sua vida. Eu mesmo topava com o Ravan lá na faculdade, a gente conversava. Sabe, irmãos, Abraão precisou romper com muitas coisas. Pastor, mas rompeu com a ideia do Deus do pai deles? Mas e nós? Nós aqui não, meus pais, tá? Deixa eu te falar uma coisa. A gente tem que romper com a ideia do Deus do outro. Porque eu sei que você está aqui, talvez você tenha ora o Deus de Abraão. E é bonita essa oração. Ah, o Deus do pastor Vinícius, é bonito, porque o Deus que ele serve é um Deus, irmãos, bíblico, é o mesmo Deus de Abraão. Ah, o Deus do pastor Everton, que bênção. Ah, mas é porque eu sirvo o Deus, eu estou aqui no nome do Deus do meu pai e da minha mãe, porque eles estão na igreja. Isso é bonito, mas deixa eu te falar uma coisa. Que tal nesta manhã, a partir dessa série, dessa mensagem, romper com qualquer outro Deus e fazer, irmãos, também do Deus do pastor Vinícius, o Deus do pastor Ravani, o Deus, irmãos, do seu pai e da sua mãe que está aqui na casa do Senhor, o seu Deus também, porque pode ser que você está vivendo sobre o Deus do outro, mas ele ainda não se tornou o seu Senhor, talvez ele ainda não se tornou o Deus da sua vida, talvez você não fez dele ainda o seu Salvador, é o Salvador do pastor Vinícius, é o Salvador do pastor Everton, é o Salvador, irmãos, aqui, que nós estamos pregando, mas talvez ainda não é o seu Salvador. Em nome de Jesus, que nesta manhã nós tenhamos coragem. Quantos aqui, irmãos, quer ter essa coragem? Diz amém, levanta sua mão assim, em nome de Jesus, amém? Porque se a gente, irmãos, não tiver essa coragem, a gente vai ficar enxugando o gelo. 2020... Ah, mas esse ano é porque teve a pandemia, atrapalhou. Não, se não tivesse pandemia também, talvez você estaria terminando do mesmo jeito, ou talvez pior. Porque foi assim também em 2018. E 2015 então? Não, pastor, esse ano é porque foi muita coisa estranha. Sim, foi, eu concordo com você. Mas em 2010 não foi tão estranho quanto em 2020. Mas você foi estranho. Sabe por quê? As mudanças, elas não estão no calendário, numa mudança de uma data, elas estão numa mudança de postura minha e sua. Estão na coragem que nós temos de mudar. Mas uma segunda coisa, irmãos, é que ele teve também coragem. Isso aqui, olha aqui, isso aqui, vou falar aqui, depois qualquer coisa o pastor Ravani conserta. A gente tem que ter coragem de despedir, irmãos, também da cultura. Porque o que é cultura? Isso é um tema de muita discussão hoje. Mas o que é cultura? Cultura é aquilo que a gente veste, é aquilo que a gente come. Cultura é as músicas que a gente canta, são as festas que a gente frequenta, pelo menos assiste. Cultura, irmãos, é esse cenário que nós estamos inseridos nele. Cenário.
Abraão precisou, irmãos, romper e sair daquele cenário, aquela cultura que ele estava em Ur dos Caldeus, e ir para outro lugar. Ele precisava começar a pensar a vida de forma diferente. Ele precisava começar, irmãos, a pensar a vida de uma outra perspectiva. Ele precisava, irmãos, começar a pensar a caminhada de outro jeito. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Olha aqui para mim, toda a igreja. Porque às vezes a gente até não está lá no mundo, lá fora. Verdade. Mas a cultura do mundo continua acompanhando a gente dentro de igreja. É mais ou menos aquela história da mulher de Ló, sabe? Sabe aquela história? Você sai, mas não olha para trás não. Ela vai, mas ela até tenta, ela até tem vontade. Mas chega no meio do caminho, o que ela faz? Ela não resiste. Porque a cultura de Sodoma e Gomorra ainda estava dentro dela. O Egito não havia saído. Nesta manhã, você que quer crescer em graça, conhecimento, na presença de Deus, eu te convido a romper com essa cultura que talvez insiste em permanecer no seu coração, essa cultura que talvez insiste em permanecer nas suas ideias, essa cultura que talvez insiste em permanecer, irmãos, na sua casa, no seu ambiente familiar, essa cultura que talvez insiste, sabe, a ficar lá, com você, esse Egito que continua, mas eu estou na igreja, tá, mas o Egito está aí ainda, latejando dentro de você. Inclusive é o que eu penso sobre arrependimento. O que é arrependimento? É a gente se despir dessas coisas. É o que Paulo diz. Não vos conformeis. E não se conformar não é só dizer assim, eu não concordo com isso. Não se conformar, irmãos, é também fazer alguma coisa diferente, tá? Porque só cruzar os braços e dizer, eu não concordo, eu não vou lá. Mas talvez você não faz nada para ser diferente também, você está conformando. Só de uma maneira mais clássica e mais... Abraão, eu vou te mostrar uma outra cultura a partir de agora, amém? Olha que coisa maravilhosa, eu vou te mostrar uma outra cultura agora, eu vou te mostrar, vamos comigo para uma terra que eu vou te mostrar, Ei igreja, troque, você irmão que está aqui, pastor, o que eu preciso fazer para mim crescer? Eu quero crescer, esse finalzinho de ano ainda dá tempo? Dá, é possível sim a todos nós, eu quero crescer, mas a gente precisa, irmãos, abandonar essa cultura do mundo, essa cultura, irmãos, da perversidade, essa cultura do pecado, essa cultura do mundanismo, essa cultura, irmãos, do relativismo, essa cultura, irmãos, sabe, de que depende, tudo para você depende, e começar, irmãos, a partir de hoje, a abraçar uma cultura nova. Qual? A cultura de Cristo Jesus, a cultura de ser um cristão, a cultura de ser um servo de Deus, uma mulher de Deus, a cultura de ser um jovem cristão nessa geração, a cultura, irmãos, de fazer diferença, de ser luz neste mundo e sal nessa terra. Para finalizarmos, fala assim, amém. Fala, gente, vocês não querem terminar? Que legal, a única igreja que vai finalizar, não fala amém aí. Que legal, Sueli. Para nós finalizarmos, então, a gente precisa ter coragem de romper com o Deus do outro e fazer do Deus vivo o meu Deus também. A gente tem que ter coragem de romper com a cultura pervertida. Mas a gente tem que ter coragem também, isso aqui é lindo, de ir para um lugar, que Deus ainda vai nos mostrar. Por que essa série Crescimento? Porque o Senhor está desafiando a cada um de nós aqui, inclusive eu que já assisti 2 cultos dessa série aqui, a termos coragem de irmos para um lugar que Deus vai nos mostrar. Nós estamos muito acostumados a querer saber o resultado primeiro, para depois, irmãos, entendermos o processo. Foi falado aqui no domingo passado. E o processo, ele é importantíssimo para que o resultado seja bom. A gente
está vivendo sobre a ideia do o que eu vou ganhar com isso. E com Jesus nem sempre você vai ter o resultado primeiro, ou quase que nunca. Por isso que nós somos convidados a vivermos pela fé. Porque fé, irmãos, é você ter coragem. Lembra quando eu preguei aqui, eu acho que um dia eu falei de um carrinho de mão? Lembra do carrinho de mão? Pois é, isso é fé. É ter coragem de entrar num caminho, mesmo sem saber onde esse caminho vai dar. Mas é confiar naquele que está no... Meu pai fazia muito isso comigo. Meu pai dizia para mim assim quando eu era criança: vamos ali comigo, monta aí na garupa da bicicleta. Eu montava, pai, mas aonde? Vamos ali. Eu não contava não, mas eu montava na garupa da bicicleta e ia sorrindo, achando bom. Sabe por quê? Nem sabia onde que ele estava me levando. De repente nem era, irmãos, o lugar que eu imaginava. Mas eu montava e ia feliz da vida, porque eu sabia quem era, irmãos, que estava me levando. Era o meu pai. É o meu pai. Você está disposto a crescer? Tem que ter coragem de montar na garupa dessa bicicleta. Mas onde que isso vai dar? Se você me perguntar, pastor, o que isso vai dar, esse negócio dessa pandemia? Eu não sei. Os irmãos lá na igreja ficam querendo que eu fique, sabe? Eu não sei. O que vai ser da igreja, pastor, no ano de 2021? Eu vou saber? Não sei. O que vai ser de nós depois dessa política? Não sei. O que vai ser de nós depois dessa situação toda que eu estou vivendo? Pastor, eu não sei. Mas eu sei que se você deixar Jesus conduzir a sua vida, se você tiver coragem de dar as mãos para o Senhor, como Abraão teve, se você tiver coragem de dizer, Senhor, eu quero isso para a minha vida, eu quero ir contigo, ei, você não precisa temer. Porque, irmãos, por isso que o salmista dizia: ainda que eu ando pelo vale de sombra da morte, ainda que eu tenha que atravessar, irmãos, vales escuros, ainda que eu tenha que atravessar desertos, ainda que tudo conspire contra a minha vida, ainda que tudo esteja difícil, ainda que a figueira não floresça, ainda, irmãos, que não haja mais o fruto na videira, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu me alegrarei no Deus da minha salvação, eu vou com o Senhor. A gente tem que ter coragem. Coragem. Aí tem uma música, vou encerrar. Pode ficar de pé, tá vendo? Encerrei mesmo. Fique de pé. Tem uma música que a gente canta, não sei porque que canta essa música só em velório. Aqui ó, vocês devem cantar, né? Minha esposa não gosta que eu lembre dessa música, que ela só lembra de velório. Mas eu acho muito legal. Que é assim, irmã do louvor. Ele diz assim: segura na mão de Deus. Aí a gente quer segurar na mão de Deus só depois que vai. A gente canta, mas por que canta? Não, segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não tema, segue adiante e não olhe para trás. Segura na mão de Deus e vai. Sabe, a gente tem que aprender a segurar nas mãos de Deus. Você quer crescer? Segure nas mãos do Senhor. Tenha coragem. Em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração com você, amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Quantos aqui entenderam, irmãos, o que Deus está falando nesta manhã? Eu sempre fico muito preocupado se o povo está entendendo, Ravane. Se não estiver entendendo, você prega de noite de novo, eu deixo com você. Amém? Quantos irmãos vão adorar o Senhor? Eu não sei, aqui não pode chamar aqui na frente? Pode. Se essa palavra, irmãos, tocou o seu coração e desafiou você a algumas posturas novas, falou com você de alguma forma, eu quero convidar você, enquanto os irmãos vão louvando ao Senhor, você louvando ao Senhor, você sai do seu lugar, vem aqui à frente para a gente orar junto. Pode ficar num distanciamento assim, né? Mais distante assim. Mas vim aqui à frente, eu quero orar com você nesta manhã, amém? Em nome de Jesus. Quantos irmãos vão adorando ao Senhor?
Isso, faz isso mesmo, irmão. Sabe, o Senhor está convidando você. Aleluia. Ainda dá tempo de você vir. Você que não, eu preciso. Talvez essa série de mensagens já está chegando ao final, irmãos. E eu costumo dizer que cada culto para nós é uma possibilidade estendida para a nossa mudança, para sermos melhores. Todos nós. Você pode ser melhor. Vou deixar para o próximo culto, vou deixar para a próxima segunda-feira. Não, faz isso não. Agora. É agora. Quero convidar você para fechar os seus olhos. Nós vamos adorar ao Senhor. Quando os irmãos vão adorando ao Senhor, você vai pensar nisso. As águas do mar da vida quiserem te afogar. Aleluia, segura. Segura nas mãos de Deus e vai. Se as tristezas desta vida Senhor, obrigado. te sufocar. Aleluia. Senhor, vai abençoando, Senhor, esses corações. Vai abençoando, Senhor. Vai tocando esses corações. Queremos crescer nesta manhã. Queremos crescer nesta manhã. Talvez o que você precisa é disso. Pastor, mas e o resultado? Não, segura na mão dele, vai dar certo. Final, irmãos, o Senhor sempre te conduz a lugares melhores. Sempre. Talvez vai ter um vale, vai ter uma dificuldade, mas vai dar certo. Não temas, segue adiante. Oh, Senhor, e não olhes para trás. Segura nas mãos de Deus e vai. Você que está aqui à frente, olha para mim aqui. Deixa eu dizer para vocês. Certa feita, Pedro falou assim para Jesus assim, ó: mestre, se é o Senhor mesmo que está andando no meio dessa tempestade, deixa eu ir até o Senhor. Vocês lembram desse texto? Lembra? O que Jesus falou para ele? Pode vir, Pedro. Pedro começa a caminhar. A Bíblia diz, irmãos, que de repente ele começa a afundar. Por que ele começa a afundar? Porque ele desvia o olhar de Jesus. Ele começa a olhar a tempestade, a onda grande, o vento forte, e ele começa a afundar. Mas uma coisa é fantástica que Pedro faz e a gente não lembra. Quando ele está afundando, ele diz assim: olha, socorre-me, Jesus. O problema nosso é que às vezes a gente está afundando na fé e a gente não tem coragem de gritar como Pedro gritou: socorre-me, Jesus, me ajuda, eu não posso continuar desse jeito. A Bíblia diz que Jesus, irmãos, prontamente foi lá, socorreu Pedro, levantou ele, colocou ele de novo, irmãos, aprumou ele. E olha só, a tempestade está acontecendo. Jesus pega a mão dele, leva ele. Vem cá, rapaz. Pega a mão do Pedro, irmãos, leva ele. Olha só, a tempestade levantou ele, leva ele, coloca ele novamente dentro do barco. Depois que coloca ele dentro do barco, irmãos, é que ele, irmãos, então acalma a tempestade. Jesus poderia ter acalmado a tempestade antes, quando ele estava afundando, mas ele levanta ele e começa a caminhar. Sabe por quê? Era Jesus querendo dizer assim, o texto não está assim, mas eu fico imaginando, é que era Jesus querendo dizer assim: olha, Pedro, você tem que aprender a controlar suas emoções, você tem que aprender a controlar a situação. Vai ter dia que o mar vai estar agitado mesmo, vai ter dia que o negócio vai ser complicado, mas você tem que aprender a controlar isso. Você tem que aprender a manter sua fé viva, os seus olhos em Cristo, porque senão você vai afundar, Pedro, senão não vai dar certo, né? E depois que ele coloca, irmãos, o Pedro lá, ele diz então: irmãos, acalma a tempestade, e a tempestade se acalma. Nem sempre o Senhor vai acalmar, irmãos, a tempestade no meu tempo ou no seu tempo, mas Ele, irmãos, vai segurar na nossa mão e nos conduzir novamente seguro para dentro do barco. Sabe, segura na mão de Deus mesmo, sabe? Segura. Pode declarar isso? Vamos lá, bem bonito, né? Segura. Quero convidar aqui o irmão de Lermano. Vem cá, Lermano, orar com os irmãos. Vai adorando, solta sua voz, bem bonito, irmãos. Não temas, segue adiante, não
suas mãos assim, ó. Nós vamos orar. Enquanto os irmãos podem ir adorando ao Senhor. Glória a Deus. Pai, nessa manhã nós queremos louvar o Senhor, exaltar a Ti, que é o nosso Deus soberano, nosso Pai, que está cuidando, Deus eterno, da vida dessa igreja, de cada um de nós. Pai, a nossa oração é que o Senhor possa nos ajudar a nós termos o entendimento, Deus eterno, de abrir mão de algumas coisas para podermos crescer, principalmente em nossa vida espiritual. Que nós tenhamos a coragem de dizer não, Deus eterno, para alguns costumes. Que nós tenhamos a coragem de dizer não, Deus eterno, para a religiosidade, para coisas que vêm nos atrapalhar, nos tirar da Tua presença, nos tirar o foco. Nós oramos para que Teu Espírito Santo possa pegar em nossas mãos e nos conduzir em acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus. Porque com a nossa própria força nós não conseguimos, com as nossas próprias atitudes talvez a gente não vai conseguir chegar dentro do barco seguro. Mas nós sabemos que se o Senhor estiver conosco, se a Tua mão estiver, Deus eterno, sobre as nossas vidas, nós conseguiremos sair triunfantes, nós conseguiremos ser cristãos, Pai amados, melhores, pessoas diferentes, pessoas com uma nova mentalidade em nome de Jesus. Pai, que nós possamos crescer enquanto homens e mulheres do Senhor em nome de Jesus, e que possamos fazer a diferença, sabe, Deus eterno, que nós possamos pegar agora esses conceitos religiosos da parte do Senhor e inserir, Deus eterno, na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho, na igreja, que nós possamos ser uma grande influência em nome de Jesus, que nós possamos sim dar espaço ao Teu Espírito Santo para que nós possamos crescer em nome de Jesus. Nós sabemos que nós só conseguiremos se o Senhor estiver conosco. Pai amado, nos dá essa coragem. Espírito Santo de Deus, conduza cada um aqui para fazer a Tua vontade em nome de Jesus. Sabe, Deus, aquele que está fraco na fé, aquele, Deus eterno, talvez que está ali caído à beira do caminho, que esta manhã o Senhor possa incentivar, que o Teu Espírito Santo possa tocar esta manhã em nome de Jesus, porque nós queremos ser uma vida nova, nós queremos ser, Pai amado, pessoas que crescem constantemente na Tua vontade em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade para nos abençoar. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade para tocar em nossas vidas e mudar costumes, para tocar em nossas vidas, Pai amado, e mudar ideias que talvez a gente criou ao longo da nossa caminhada, talvez que algumas ideias que a gente pegou de nossas famílias, mas que essa manhã nós possamos abrir mão de tudo isso para inserir as ideias que vêm do alto, as ideias que vêm dos céus para nossas vidas, em nome de Jesus. Nós clamamos ao Senhor nesta manhã, nos abençoe, cuida, Deus eterno, desta igreja, que seja uma igreja que cresça, que seja uma igreja, Pai amado, próspera, mas que seja, acima de tudo, uma igreja temente ao Senhor, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, isso é o que nós te pedimos, Pai amado. Tenha liberdade e abençoe e ajude a vida de cada um de nós, pelo poder do nome de Jesus. É o que nós oramos e te agradecemos nesta manhã, em nome de Jesus. Que você possa aplaudir o Senhor com muita alegria, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, que culto abençoado. Você pode só voltar para o seu lugar em nome de Jesus. Eu quero encerrar esse culto agora, mas antes eu queria dar uma palavrinha com os irmãos, em nome de Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você foi abençoado hoje? Valeu a pena ter saído de casa e vindo para o culto? Amém? Que palavra abençoada, que palavra rema para os nossos corações. O pastor Everton falou sobre a questão de Abraão aqui, sair da tua terra, da parentela. O pai dele era um cara que idolatrava outros ídolos. E diante da fala do pastor, eu achei interessante uma falinha que ele deu aqui na pregação, sobre a questão de sair da parentela, de fazer algo novo, né? Abraão estava acostumado com aquilo que ele estava vendo ali, juntamente com seu pai. E o interessante disso tudo é que o Everton contou um testemunho pessoal dele, dizendo sobre a questão da família dele. Ele viu uma necessidade, queridos, não encerrou o culto ainda não. Ele viu uma necessidade de sair e fazer algo novo dentro da família dele. Não foi isso? Pastor Everton, o senhor falou sobre essa questão de fazer algo novo em sua família. Eu achei interessante porque ele contou que vendeu algumas coisas para poder fazer algo novo, vendeu umas coxinhas. E aí me fez lembrar uma história pessoal minha.
eu tive a oportunidade e o privilégio de nascer num lar cristão. Sou pastor, tenho 22 anos, que sou crente, né? Nasci num berço evangélico. Eu nunca desviei da fé, sou pastor hoje. E também passei por experiências igualzinha a dele. Vendi comida na faculdade, senti uma vergonha das meninas bonitas lá na faculdade, eu vendendo coxinha, vendendo estrogonofe, minha mãe fazia. E assim, a história do pastor Everton, embora eu nasci num lar cristão, eu nunca pude ver outra coisa diferente a não ser Bíblia, palavra do Senhor. Eu entendi e fiz um anexo com a dele, a história dele. Ele vendeu algumas coisas e traz uma vergonha na gente, fica com vergonha, não fica? Eu na faculdade, irmãos, o segurança atrás de mim me procurando, para não podia vender na faculdade, eu lá com a marmitona de vasilha. E aí, eu acho interessante por quê? Porque tudo isso faz com que a pessoa em si, ela cresça. Sabe, às vezes a gente vê o pastor Everton assim, todo arrumadinho, bacaninha, e pensa que, nossa, que homem de Deus, né? Nasceu num lugar evangélico, berço evangélico, um cara que tem toda uma história, uma estrutura boa. Não, teve uma estrutura que precisou ser mexida. E às vezes a gente vê um pensamento do povo acerca da gente também, tipo assim, nasceu, é tudo fácil, ganhou, e não é assim, queridos. Né? Nós fazemos parte dessa história. Eu desde o começo também estou envolvido nessa obra aqui. Toda essa igreja aqui, ó, tanto aqui, tanto o aprisco e as congregações, tem minha mãozinha preta participando também, né? Eu achei interessante porque nesse período também, pastor Everton, que eu estudava em Bom Despacho, na faculdade de Direito, eu não perdi um dia de faculdade. Eu vendi marmita para conseguir também trabalhar, não para sustentar ou pagar a mensalidade, mas eu fiz algo. E achei interessante porque bateu juntamente com a minha história, viu? Eu quero que você fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você aqui nesse finalzinho de culto. Você foi abençoado, queridos? Ou seja ousado para poder mudar a história. Amém? Seja ousado. Pai, eu quero aqui nesse momento aqui abençoar a vida de cada irmão que ouviu essa mensagem. Que culto maravilhoso, que presença do Senhor. Pai, nós estamos aqui felizes pela Tua presença nesse lugar. Pela palavra rema que foi ministrada nessa manhã. Nós queremos abençoar cada pessoa aqui para que ela seja esse Abraão no lar, que tenha ousadia de sair e fazer algo novo. Mesmo que seja uma mudança em que traga um certo tipo de constrangimento, mas eu peço em nome de Jesus que o Senhor dê ousadia para o teu povo fazer aquilo que Abraão fez em nome de Jesus. Que a graça de Deus e as doces consolações vindas da parte do Espírito Santo possa repousar sobre a tua vida hoje e para todos sempre. Vá em paz, Deus te abençoe, faça diferença, querido. Amém?